Deus abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do teu coração de comunhão. Agora eu quero voltar aqui, juntamente com os nossos convidados especiais. Nós temos aqui várias áreas, né? Nós temos aqui alguém que representa a juventude dentro das universidades, que é a Jéssica. Jéssica. Como que é o sobrenome mesmo, Jéssica? Schlegel. Schlegel, ok. Eu fiquei com medo, ela falou assim, não, David, pode falar Jéssica Caroline. Ok, tudo bem, não tem problema. Gente, olha só. Então agora eu quero continuar o nosso assunto. Quero começar com o Marcelão aí, que está já disposto. Está prontinho? Tá tudo bem? Então, vamos falar com o Marcelo sobre esse assunto. Marcelo, eu conversava com você antes do programa sobre essa questão da importância que o jovem tem e de que forma que ele influencia. E é dessa maneira aí que eu gostaria de conduzir a conversa com você. Você que já foi jovem há alguns anos atrás, né, agora como um senhor de idade, podendo nos aconselhar. Marcelão, de que forma que o jovem, né, na sua época, que você influenciava? Verdade, né, David? Época. Até parece que eu sou tão velho assim, né? Mas tudo bem. Na minha época, eu procurava dar exemplo de cristão. O exemplo a ser seguido. O exemplo de um liderado que poderia conduzir pessoas ao verdadeiro cristianismo. O que me chama a atenção, David, nos últimos dias, isso tem me preocupado. Que tipo de exemplo, né? Quando nós lemos Romanos capítulo 12, até mesmo Tito no capítulo 2, vemos ali o apóstolo Paulo preocupado, né, em deixar uma característica, né, de um ser que poderia ser copiado, até mesmo clonado, se não posso dizer. E nesses últimos dias eu estive observando, tanto dentro da universidade, que eu também estou dentro da universidade. Aceitam pessoas acima de 40 anos lá? Não, brincadeira. Melhor não comentar, né? Até é bom a gente, para você que está assistindo pela primeira vez, nós somos chiques aqui, nós temos um consultor teológico. Aí a gente pensou assim, um consultor teológico tem que ser alguém que, né, aparente um pouco de experiência. Então a gente escolheu uma pessoa jovem, mas que tivesse aquele carinha de velho, sim. Aí... Não, brincadeira, só piora as coisas, né? Mas é que o Marcelão, ele é o nosso consultor teológico. Então, Marcelo, a gente brinca sempre. Não vai ficar bravo comigo não, né? Não, deixa eu dar um beijinho na carequinha dele. É o nosso amigo, não tem problema. Ainda bem, né? Mas eu me fiz uma pergunta essa semana e fiz perguntas a outras pessoas no local de trabalho, até mesmo onde estudo. Que tipo de pessoa, que tipo de cristianismo nós, jovens, congregamos nesta igreja linda e maravilhosa, estamos dando de exemplo a essa sociedade? Quando nós nos falamos de mundo, eu tenho que me privar deste mundo, eu tenho que me neutralizar deste mundo. Faço uma pergunta, será que somos ET? Não vivemos nessa terra? Mas o apóstolo Paulo nos dá uma lição muito clara, que a nossa vida tem que ser uma vida de testemunho. Não só no agir, mas no falar, no ato de nos pronunciar, o ato de nos conduzir, o ato de nos comportamentar. As pessoas têm que olhar para nós e ver Cristo em nós. Aí eu faço uma pergunta ao nosso auditório. Será que a sociedade joinvilense, ou até por onde andamos, as pessoas reconhecem Cristo em nossa vida? Fica esta pergunta, esse alento, a sua dúvida. Será que Cristo é transmitido através do seu testemunho de vida? Porque quando falamos de Cristo, é aquele Cristo que pregamos na igreja, ele fica aqui. Mas Jesus quer que levamos esta mensagem de amor, de alegria, de afeto e de mudança. Marcelo, olha só, vamos continuando nesse assunto. E eu gostaria já que a plateia, o pessoal que está aqui nos acompanhando, se você tiver alguma contribuição, alguma pergunta, você pode ficar à vontade. Já pode chamar ali a Maiara e ela já vai até você. Mas antes, você falava, Marcelo, dessa questão de que nós cristãos aqui dentro da igreja, nós influenciamos dentro desse contexto, certo? Mas lá fora,
aonde nós trabalhamos, aonde nós, vamos dizer, exercemos nosso trabalho, nós precisamos influenciar. E eu tenho aqui a nossa convidada, a Suzete, que está no mercado de trabalho, trabalha com enfermagem, é isso? Passa o microfone para ela, Marcelão, um pouquinho. Eu gostaria de falar com a Suzete então. Suzete, lá aonde você trabalha, certo? São pessoas de várias religiões e muitas delas não acreditam em Deus. E de que forma que você, como cristã, trabalha lá? Ou de que forma, sendo mais preciso, de que forma que você, como cristã, influencia as pessoas que trabalham com você? Bom, boa noite, David, em primeiro lugar. Boa noite, auditório. E, assim, eu acho que a experiência de ser cristão no meio de pessoas de múltiplas denominações é uma coisa muito interessante. E você está sujeito a uma série de avaliações que as pessoas fazem de você. Então, é muito importante, é imprescindível que o jovem cristão possa dar um bom testemunho e, sim, trazer as pessoas que estão te rodeando, trazer, assim, aquele gozo de Cristo, que é aquilo que a gente tem dentro de nós, que é o sal. Eu diria que é o sal, porque essa sociedade é como se ela não tivesse o sal e nós somos as pessoas responsáveis por trazermos o sabor a essa sociedade daquilo que é uma vida plena, uma vida com Cristo. E a pessoa que tem esse diferencial dentro de si, a presença de Cristo, eu tenho por experiência de que ela com certeza gera frutos. Às vezes você não vê os frutos que você está gerando, mas as pessoas, elas passam a te observar e elas te chamam e dizem: nossa, como você é diferente. O que acontece que você é tão animada no meio de tanta gente com a cabeça baixa, no meio de tantas pessoas desanimadas? Então, eu concluo com isso que as pessoas estão vendo Cristo em mim e essa é uma porta que eu tenho para falar de Cristo às pessoas. Olha, Suzete, dentro disso que você está falando, eu sempre menciono que nós, como sal e também como luz, nós não temos interruptor. Isso é muito importante para você que está assistindo, porque às vezes nós falamos: olha, eu sou a luz do mundo. A Bíblia diz que eu sou a luz do mundo, porém nós como luz, nós não temos este interruptor. Ou seja, tem situações que vale a pena dizer que somos cristãos, e tem outras que parece que algumas coisas ficam mais complicadas. Veja, é nesse momento que nós não podemos apagar esse interruptor. Ou seja, se eu sou cristão, eu tenho que ser cristão sempre, 24 horas, porque às vezes aqui dentro, na igreja, é algo fácil, mas o interessante é quando nós somos cristãos lá fora. O interessante é quando nós somos cristãos, quando alguém fecha a frente do nosso carro. É interessante quando nós somos cristãos, quando a nota vem baixa, ou quando nós somos destratados. Aí mostra que realmente nós somos luz. Eu quero fazer aqui, dar oportunidade para a nossa plateia. Quem tem pergunta aí, por gentileza? Lá. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, meu nome é Jonatas e a minha pergunta é para o Marcelo. Fica à vontade, Jonas, pode fazer a pergunta. Boa noite em primeiro lugar, claro. Como um estudante de teologia, ele tem que ser, quando se forma, ele tem que ser para ser um pregador da palavra, ou não precisa ser, olha, pastor? Jonatas, ou seja, você se formando em teologia, precisa necessariamente produzir como pregador ou como pastor? É isso? Marcelão, o que você acha? Olha, não necessariamente nesta regra, né? Quem é estudante da Bíblia, ele se torna um teólogo, se forma em teologia para ter o conhecimento com propriedade da Bíblia, tanto para manusear no púlpito do ato do pregar, como também para manusear na sociedade, no teu ciclo vicioso entre amigos e colegas. Então, não necessariamente, se forma em teologia, se tornará um pregador ou um pastor. Bom seria que o fosse. Mas, utilizando todo o conhecimento da academia, tu terás ferramentas para poder, não só na igreja, mas na sociedade, mostrar a diferença de Cristo Jesus. Ótimo, Marcelo. Então, eu quero continuar com as perguntas da nossa plateia lá. Tem mais alguém que gostaria de
contribuir aí ou perguntar alguma coisa, por gentileza? Tem mais alguém? Mais alguém? Aliás, só lembrando, não, fica de pé já. Lembrando que a pergunta pode ser para qualquer um. Vocês também podem responder, tá bom? Vocês ficam à vontade. Meu querido, fica à vontade para perguntar. Boa noite, seu nome, por gentileza. Boa noite, meu nome é William. Quero perguntar ao nosso consultor acerca do testemunho. Até que ponto nós influenciamos com o nosso testemunho e até que ponto nós afastamos as pessoas de nós através desse testemunho? O nosso testemunho é uma questão chave, né? Porque nós temos o ato de pregar na igreja e o nosso testemunho não condiz com aquilo que pregamos. Seria hipocrisia dizer que tudo que pregamos vivamos, né? Mas quando nós pregamos o amor de Deus, tem que sair de nós o amor de Deus. Não podemos ter rancor, não podemos ter mágoa. Se pregamos felicidade, temos que ter felicidade. Se pregamos o arrebatamento, temos que acreditar no arrebatamento. Então, não existe um ponto de equilíbrio, mais para A ou mais para B. O mais importante é o que você prega, aquilo que você transmite não ser somente de boca para fora, mas que venha de dentro, que realmente você seja um canal de instrumento de Deus, aonde quer que você esteja. Marcelão, eu quero aproveitar dentro desse contexto que nós estamos falando aqui de testemunho, então, eu gostaria de falar com a Jéssica que ela comanda aí, comanda ou lidera? É isso? Deixa eu passar o microfone para você aqui. A Jéssica trabalha com um ministério chamado Chi Alpha, e eu gostaria que você explicasse mais sobre o Chi Alpha, porque nada mais, nada menos do que dar esse bom testemunho lá na universidade. Seria mais ou menos isso? Fica à vontade. Boa noite, David, primeiramente. Boa noite. Boa noite, auditório. Fico feliz de estar aqui. E, assim, o Chi Alpha é um ministério estudantil que foi uma bênção na minha vida. Porque antes de entrar na universidade, eu sempre tive aquele desejo de fazer... Porque normalmente diziam, depois que o jovem entra na universidade cristão, normalmente ele se afasta da presença de Deus. Automaticamente a sociedade vai te colocando num lugar onde vai te colocando de canto da presença de Deus. Então, foi uma das minhas orações. Eu demorei um pouco para entrar na universidade, porque Deus tinha preparado isso. Deus tinha preparado esse tempo para a minha vida. Então, quando eu entrei na universidade, eu fiquei sabendo, tem um grupo lá que se reúne cristãos, mas que até então a gente não sabia o que era. Eu não sabia onde que era, como que funcionava. E foi uma amiga minha que me apresentou, até então tinha só na UDESC. Foi uma bênção assim, para o meu crescimento espiritual, estou até hoje. E a todos os jovens que estudam na universidade, procurem se informar se tem o Chi Alpha, se tem algum grupo, porque realmente é algo edificante para as nossas vidas. A gente sente a diferença, estando numa sociedade totalmente com pensamentos contrários da gente, indo contramão a eles. Então a gente precisa estar unidos e firmes para que a gente consiga trilhar esse caminho. Primeiramente, Jéssica, parabéns pelo trabalho. E você que está aí nos acompanhando na sua casa e que quer participar do Chi Alpha, veja, não tem inscrição nenhuma, né, Jéssica? É só chegar e participar das reuniões. E que horas são essas reuniões, por exemplo, na Univille? É só chegar, pode participar, não tem restrições de denominações, nada disso. As reuniões na Univille acontecem toda quarta-feira, às 6h30 da tarde, vai até 7 horas antes da aula. E às vezes fica um pouco complicado para o pessoal chegar a tempo, que o trânsito do trabalho até lá. Então a gente faz quinta-feira também, depois das aulas 10h20 até as 11 horas. Então você que está em casa, é bem fácil, basta participar lá. Eu às vezes acabo chegando um pouquinho atrasado, mas eu sempre vejo lá um monte de jovens todos reunidos. E isso realmente mostra a diferença, que nós temos algo a, vamos dizer, oferecer para a sociedade. E esse algo que nós oferecemos é perfeito. Nós oferecemos Jesus Cristo. E não tem nada melhor, não tem nada que traz mais paz, mais alegria do que Cristo, não é? Como que funciona essa dinâmica lá do Chi Alpha? Existe uma liturgia? Ou como que é? Um louvor? Como que funciona? Basicamente, a gente começa com oração, testemunhos, são grupos de jovens estudantis, então a gente tem uma dinâmica diferente do que uma liturgia de um culto. Então a gente conversa, pergunta como que foi a semana, os seus testemunhos, e a gente faz uma oração, um louvor,
E depois tem pedido de oração, estou precisando de uma ajuda numa prova que eu vou ter, enfim, coisas relacionadas à universidade e afora também. Ô Jéssica, eu estava lendo por aqui, você também é coordenadora do JOMP. O que significa JOMP? O que basicamente é? JOMP significa Jovens com a Marca da Promessa. Ele é integrado no nosso grupo de jovens, que é no Iririú, com a liderança do nosso pastor Rogério Darabes, o nosso líder Emerson. E esse projeto ele nasceu no coração de Deus, porque é um projeto missionário que nós realizamos com os jovens de lá. Então, tem realizado evangelismos em abrigos, orfanatos, hospitais, e agora que a gente está pegando bem firme mesmo, que são evangelismos urbanos, evangelismos nas ruas criativos. Coisa linda, Jéssica. Parabéns aí por esse projeto. Veja que, às vezes, nós complicamos um pouco as coisas. Nós pensamos que, para fazer a diferença, nós precisamos estar em um púlpito ou precisamos ter um cargo, mas não. Nós, como jovens, nós podemos ser a diferença aonde quer que nós estejamos. Ou seja, aonde eu estiver, ali eu posso fazer a diferença. Para terminar esse bloco, eu quero chamar a banda Som de Adoradores com mais louvor. Fiquem à vontade. Agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor. É o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Sou de Deus, sou Cristo. Você mudou a minha história, fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertence, Deus. Oh, Senhor, eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insistiu. Você mudou a minha história, fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer: te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer: te pertenço, Deus. Oh, pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o poder e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus.